Olá, olá! Boa noite! Alguém quer um pouco de frio? Gente, eu tô congelada. Tá frio, viu? Deixa eu chamar o nosso super convidado. Aí, Claudinho, vamos lá. Já entrando na transmissão, muito bom. Ai, olá! Tudo Vanessa! bom? Olha, Mais menino uma usando vez, camiseta e eu aqui congelando de frio. Vamos tá o quê? lá. 8 graus aí? Tá muito frio, Cláudio. E aqui tem um lance sobre sensação térmica, porque às vezes está 8 graus, 11 graus, mas o vento muito gelado chega a levar a sensação da temperatura no negativo. Hoje Meu está amigo indo tá em para Santa cima. Catarina e passou o ciclone lá. É, aqui também passou, menos que lá, assim, mas também teve esse problemão. Como vai, querido? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia, geladinho, mas bem. A vocês que estão chegando agora, sejam bem-vindos. Hoje o assunto é muito interessante. Nosso convidado é o professor Cláudio Chinaglia, uma graça de pessoa, um professor com muito conteúdo, muito conhecimento, e que eu posso falar com muito carinho, que integra a equipe de pós-graduação da Estácio, USCS e todas as nossas parcerias ao longo desses anos. E hoje o E que assunto além de é você ser, polêmico, hein, e que Claudinho? além de, e que além de você ser minha coordenadora, você sempre foi e será minha grande amiga. Então, Oh, é sem diferente, né? dúvida, que lindo, viu? É Amor, diferente mesmo. então vamos lá, né? O Hoje assunto é pega polêmico. fogo. Gente, coraçõezinhos, clica na setinha e manda, por favor, obrigado por me lembrarem, e manda, por favor, essa setinha notificando as pessoas sobre essa live, tá? Porque merece. O tema de hoje merece. Cláudio, existe modismo desde sempre. Vamos começar por aí, né? Eu sou técnica em nutrição, você nem era nascido, eu já estava lá nos anos 80. Mentira, viu, gente? Foi só para puxar o saco. E eu já, desde os anos 80, né, como técnica, venho vendo nesses 30 anos aí de carreira, sempre vão ter modismos. Principalmente, e uma coisa que eu aprendi nesse tempo todo, é relacionados ao carboidrato. É incrível como esse cara atrai. Só mudou de nome. Chamou por um determinado tempo de dieta do Dr. Atkins, né? Que tinha Isso. propostas de baixa concentração de carboidrato também. E aí os nomes mudam um pouquinho, né? Beverly Hills, e aí vai os modismos à parte. Mas nós chegamos, nos últimos anos, a uma dieta low carb. Que a primeira coisa que eu desabafo com você, meu querido, é que eu não acreditava que ia ser uma seita, como você gosta de falar, né? Eu sempre falei. Do jeito que se tornou. Sabe que eu sempre achava que era um exagero essa expressão sua. E hoje eu concordo com você, meu amigo. Não, e assim, Vanessa, quando eu fazia faculdade, eu juro pra você que não era desse jeito, Vanessa. Não era assim. Não se falava tanto nisso. É. É, a Mas coisa é que foi também, piorando. Cláudio, tem muitos colegas, e não vamos discutir nunca pessoas, apenas conteúdo. Tem muitos colegas com um número de seguidores, com impacto aí muito grande e que defendem low carb, né? Tem curso de low carb, tem pós-graduação de low carb. Meu Deus. Explica pra gente o que é uma dieta low carb, Cláudio. Bom, vamos lá então, pessoal. Ó, a ideia base da dieta low carb é diminuir a nossa secreção de insulina, certo, Vanessa? É de onde tudo partiu, Eu acredito que sim, né? que a base dos Isso, artigos era isso mesmo. é o que eu entendi também. É uma forma de você comer, secretar menos insulina, porque a insulina ela recebe o título de forma errônea, né?
de ser a grande causadora da obesidade no mundo. Então ela recebe esse título por muitos profissionais. Tanto que o exame de insulinemia, ele começou a ser olhado e analisado de uma forma isolada, contrariando muitas regras de metabolismo. Então, eu acredito que esse ponto aqui, o eixo central de toda essa discussão foi uma forma de diminuir a secreção de insulina e, com isso, promover menos produção de gordura no corpo. Uma dieta low carb, ela tem baixo teor de carboidrato. Vamos só recapitular para o pessoal que está chegando agora. A insulina, gente, ela só age no tecido adiposo e no tecido muscular. E ela tem esse papel lipogênico, tá? Ela é um hormônio anabolizante, ou seja, ela sintetiza, ela é importante para essa fase anabólica. No fígado, a insulina também... Também age, né, em menor proporção. Porque estimulando, contínuo, né, Vanessa, a produção de gordura. Ele é contínuo, né, no fígado. Agora, o que acontece, gente? Uma coisa que precisa deixar muito claro é que esses picos de insulina que falam tanto, eu mesma, né, já acreditei nisso, mas a gente tem que se atualizar. Só acontecem se houver realmente um organismo em processo de adoecimento ou já com metabolismo alterado. Então, não é porque você comeu pipoca doce que você vai ter uma hiperglicemia e precisar injetar insulina amanhã. Exagerei horrores. Mas, enfim, é um pouco a partir desse conteúdo que vieram as propostas da low carb. Que seriam, né, Vanessa, dietas com menos de 45% do valor calórico total de carboidratos, não é isso, Vanessa? Essa para quem está chegando agora, para quem não é nutri, né? É uma dieta para ser low... Tá, gente? Tem protocolo, inclusive, com 15% de carboidrato. Só para lembrar, né, Cláudio, a recomendação dietética padrão... 45% a 65%. Ou seja, aquela que foi feita pesquisa, cientificamente comprovado, que formou-se um guideline, uma diretriz, né? É de 45 a 65. Lembrando que 45 já é um low carb, né, Cláudio? Quando tu calcula exatamente a dieta, não é? Exatamente, pessoal. Então, assim, aí, o nome low carb são dietas que, teoricamente, precisariam ter menos do que 45% do valor calórico total de carboidratos. E conforme você falou, Vanessa, quando chega ao ponto da dieta ter 15% de carboidrato do total, gente, ou menos, já se chama, né, Vanessa? Me corrija aí, de dieta cetogênica. Eu não tenho esses parâmetros tão claros assim para eu falar logo de cara que é abaixo de 15, é ceto, não é. Mas a ideia é uma dieta normal, pessoal, comum, que se monta. É uma dieta que carregue 45 a 65% do total calórico, não é gramas, hein, gente? Do total calórico de carboidrato. Aí uma dieta low carb, ela seria menos do que 45%. E quando ela chega a níveis extremos, pelo que eu lembro, Vanessa, me corrija aí, dietas com menos de 40 gramas de carboidrato por dia, agora falando em gramas, já se considera cetogênica, né? Sim. Então, ó, uma coisa que as pessoas precisam entender, tá, gente? E para ficar bem claro, deixa eu aproveitar aqui que eu estou com um brinquedo novo. Olha só, quando a gente tem, tá? Deixa eu ver se aqui vocês acompanham. Quando a gente tem aqui uma dieta, tá? E tu divide essa dieta com percentuais, isso é importante manter a proporcionalidade. Normalmente a gente considera os 4, mas a gente considera 3, né? O proteína, carboidrato e lipídio. E eu posso, na mesma caloria, não sei porque que eu levantei, eu posso, na mesma caloria, coisa de professor, né? Agora com o quadro do lado vem difícil. Na mesma caloria, manter a mesma caloria e redistribuir a contribuição percentual dos macronutrientes. Que nada mais então é isso, pessoal.
do que o quanto de energia vai ser gerado a partir daquele nutriente, daquele macronutriente. Não é isso, Claudinho? É isso aí. A ideia básica de uma low carb, quando vocês ouvem falar, é essa. E aí, qual que é a... Né, que nem a gente estava conversando, Vanessa. O ponto central de tudo isso, pelo que eu fui ler, o histórico dessa ideia, é a ideia do Dr. Atkins, porque realmente a insulina é um dos hormônios que produzem gordura no corpo. Exato. Aí o que o Atkins pensou, pessoal? Que se a gente também olhar, a ideia bioquímica não é de toda errada, né, Vanessa? Olha o que ele pensou. O carboidrato, gente, é um nutriente que o efeito térmico que ele gera para nós, do alimento, é baixo. O que é isso? O quanto o carboidrato gera de gasto calórico para ser metabolizado pelo nosso corpo é baixo. Certo, Vanessa? Isso aí. A gordura é um pouco mais alta. E a proteína, gente, é muito aminoácido que ela gera. É muito metabolismo, é ciclo da ureia, é desaminação. Esses termos que eu estou falando, gente, é tudo termo bioquímico que se enquadra na ideia de destinos dos aminoácidos das proteínas. Isso gera um alto gasto calórico. Então o pessoal pegou uma ideia assim, poxa, vou diminuir a insulina desse pessoal, comendo pouquíssimo carboidrato, vou aumentar bastante o consumo proteico, gerando gasto calórico para metabolizar essa proteína, e vou aproveitar por tabela o efeito de saciedade que a proteína nos causa, né, poxa? Perfeito, perfeito. A ideia bioquímica, né, não é ruim, gente. E a gordura também, né? Porque você aumenta... Então, a gordura é um nutriente que também gera saciedade, né? Sim, extremamente, extremamente. E uma coisa importante, gente, é entender o seguinte. Então, o macronutriente é uma contribuição percentual, mas a dose absoluta, que é em gramas por quilo de peso, que é de 4 a 12 gramas. E eu sempre gosto de lembrar isso. Acima de 8 é alta performance, atletas, tá? Vocês não têm noção como 4 gramas já é pouco, já é uma coisa mínima. Alguém dá menos do que isso. Para começar, não se calcula dieta por percentual. Isso é ultrapassado, gente. Isso aí eu aprendi 86 no curso técnico. Por favor, né? Continuar falando. Gramas por quilo de peso, eu gosto de lidar. Gramas por quilo de peso. O percentual só serve para ver a proporcionalidade dentro daquela caloria, daquela realidade calórica. Então é grande. Então, e numa dessa, Vanessa, pode falar. A base não, fala. disso, né? Foram as variantes do modismo e a grande excitação que houve no mundo pela proposta de uma dieta paleo e da dieta cetogênica, que veio aí de outras heranças, né? E onde se apresentou 3 estudos específicos importantes. A Diet Fits, que é um estudo a longo prazo, né? Que na verdade ele é recente, teoricamente recente, ele é de 2018, e ele mostrava a relação de peso significativa entre perda de peso pela dieta low carb e low fat. Mas a conclusão desse estudo, né, de adesão à dieta, era que o que parecia ser mais importante é que eles chamavam de... Total calórico. Não, porcarias, é diet low carbs, que é tirar a porcalhada da alimentação, pareceu ser o melhor efeito. Aí depois dessa dieta veio a revisão sistemática, já em pacientes diabéticos, e aí chamar atenção, que é o caso, né, Cláudio? Metabolicamente falando, é o caso que se enquadra naquilo que a gente está falando. Bioquimicamente parece legal, mas se isso está acontecendo uma alteração de insulina é porque tem aí uma predisposição a alguma doença. Não é para estar acontecendo isso. Não é isso? E isso aí. E esse padrão de dieta, ele passou a ser usado, vamos dizer que 85% de todo mundo que usa uma ideia de dieta dessa, para emagrecimento. Correto, pessoal? A ideia dessa dieta é usá-la como uma forma de emagrecer.
Não só Por um emagrecer, lado, como para controlar a diabetes. Ela tem esses isso. dois princípios. E como eu disse, né, o segundo estudo que teve essa base foi o PURI, de 2016, se não me engano, ou 15, não me lembro, tá, gente? Mas vamos botar aí um ano a mais, um ano a menos, tá tudo certo. E que eles diminuíam o carboidrato e aumentavam o lipídio, né? E aí, enfim, teve uma correlação na diminuição da mortalidade em doenças crônicas não transmissíveis. Foi um dos importantes estudos que sustentam isso. Mas, Cláudio, aí vem uma coisa que a gente já conversa muito, é a importância da análise do artigo e entender o artigo científico. Né? Realmente, o artigo é sobre isso, ele fala, eu acho que em 2017, eles fizeram uma coleta de dados de 7 anos, e aí eles trazem essa conclusão que uma dieta rica em gordura ou que uma dieta rica em hidratos de carbono estava associada com maior mortalidade. Só que depende do tipo de gordura também. Depois já a gente fala disso, né? E eles chegavam a contabilizar, eu acho que 77%, tá, das calorias totais a partir de hidratos de carbono comparados a 46%. Para tudo. O PURI falava já dentro da normalidade, gente. Ele usou o mínimo da recomendação. Já começa daí a minha primeira observação, tá? Mas assim, ó, esse estudo, ele não apoiava a recomendação, ele não chamava de dieta low carb, né? Isso veio depois, numa publicação do Lancet, que é o estudo ARIC, ARIC, que aí no Lance veio já com essa proposta de mortalidade, correlacionando, eles fizeram um planejamento alimentar semi-quantitativo, questionários, né, que eles usaram com 15 mil, 20 mil adultos, uma coisa assim super significativa, e encontraram uma correlação, que é uma curva U, onde havia uma correlação entre o consumo e o consumo de carboidrato e a mortalidade. Tá? Então, de novo, apesar dessa correlação, falava-se muito, no mínimo, dentro do mínimo do carboidrato. E aí a gente chega na chave do negócio. Vamos lá, Claudinho. Continue então aí, por favor. Eu já expliquei os principais estudos, os 3 principais que estão relacionados a esse embasamento. Então, assim, o pessoal acaba adotando uma dieta low carb com fins de emagrecimento. Esse é o foco, esse é o ponto. Eu nunca vi ninguém, eu pelo menos não conheço ninguém que tenha dito para mim, Vanessa, que adotou essa dieta para diminuir mortalidade. E para prevenir doenças. Nunca me falaram. Pacientes diabéticos que adotaram. Ah, bom. Diabéticos. O diabético ele não pode mesmo, gente, se entupir de carboidrato. Isso está errado. Não é porque eu falaria que carboidrato é bom, que eu acho que para o diabético tudo beleza e vamos comendo carboidrato. Peraí, gente, também não é assim. É o que você falou, Vanessa, o diabético já é um organismo, já que tem um distúrbio no metabolismo de carboidrato, gente. É diferente a gente jogar essa ideia. Perfeito. E mesmo assim, não existe uma regra em diretriz que toda dieta para diabético tipo 2 tem que ser low carb. Não. As diretrizes pedem assim, ó, controlar o carboidrato. Mas o que a gente, como nutricionista, tem que entender? Controlar carboidrato é ofertar o carboidrato dentro da faixa de recomendação. Perfeito. Pronto. E aí vem o segundo passo, né, Claudinho? Vou provocar para depois dar resposta, tá, gente? Vocês sabiam que diabético pode consumir mel? Melhor que usar adoçante, é dar mel para diabético? Pois é, tem vários estudos, inclusive revisões sistemáticas, e eu uso com os meus pacientes. Claro, não estou dizendo corta adoçante e use o mel.
sem radicalismo. Cada caso é um caso e eu preciso individualizar metabolicamente a minha prescrição. Tá? Não é assim, sai fazendo, é bom curcuma para todo mundo. Tá? E aí a mal sabe que a maioria está comprando amido de milho, viu, gente? Enfim, deixa isso para outra live. Mas cuidar, né? Porque, bom, já que eu falei, vocês compram o pacotinho de cúrcuma, né? De açafrão. Aliás, o açafrão da terra, né? É caríssimo, mas enfim, a cúrcuma, e ele vem no potinho em pó. Alô, no saquinho. Gente, aquilo é amido com um pouquinho de cúrcuma, tá? Compra a raiz e faz em casa. Mas legal, olha só. Ô, Ana, cuidado aí com essa notícia, hein? Se a melhor notícia do dia é a história do mel, freia, que eu tenho que individualizar e proporcionalizar de acordo com a avaliação metabólica do meu cliente, do meu paciente, tá bom? Mas pode sim, mando artigos, uso, e ainda é alimento funcional. Claro que tem que discutir a procedência, tá? A carga glicêmica dele, se não me engano, é moderada. Não se assustem com mel, é mito. Mas o que a gente ia colocar aí nessa questão, já que eu provoquei, é a qualidade, então. Né? Comer um carboidrato integral. Eu até brinco, Cláudio, não sei se tu lembra que eu sempre falo isso em aula, que carboidratos, se tiver um concurso, carboidrato simples e complexo. Perfeito. Saiu da prova teórica, gente, é carboidrato ultraprocessado, processado, refinado, não é saudável. Carboidratos integrais são bons. Ponto. Isso é um resumo porque a gente da tem literatura. Porque a gente precisa olhar para o alimento assim, ó. O que seria, entre aspas, um carboidrato integral? É um alimento que carrega carboidrato na sua composição, casca do grão que foi usado, Perfeito. Fibras pra caramba dentro dessas cascas, bastante vitamina e bastante mineral. E até o valor proteico é maior do que um refinado. Então, tudo a gente tem que ponderar na hora de dar opinião. Então, assim, o pessoal usa a dieta low carb com a ideia de emagrecimento. Ponto. Para diabéticos, isso. Para diabéticos, é claro que tem que ser um controle. 45%, 55% do valor calórico total, mais ou menos, é o ideal. Não é para dar um monte de carboidrato. Agora, o que a gente quis trazer para a live, né, Vanessa, para a gente jogar a discussão, é assim, ó, o que alegam por aí, que eu e a Vanessa vamos discutir. Alegam, primeiro, que o grande causador da obesidade é o carboidrato. Alegam. Opa, sim, outra coisa. A gente cansa de ouvir dos pacientes, né, Cláudio? Você deve ouvir muito isso. O Cláudio tem uma experiência em consultório também tremenda. Mas eu emagreci, eu não como mais carboidrato. É isso aí. Eu tirei o carboidrato então, assim, e emagreci. Mas claro, gente, tu tirou 800 calorias do teu dia. Entendeu? Então, assim, o primeiro ponto que eu acho que a gente tem que levar é o seguinte, gente. Com tudo que é estudo que eu e a Vanessa já lemos e que a literatura já nos proporcionou, não adianta. O que gera o emagrecimento chama déficit calórico. Ponto. E a turma vende e alega a ideia de que não, que o que gera o emagrecimento é diminuir ou zerar o carboidrato. Porque é o carboidrato que incha. É isso que eles falam. É o carboidrato que deixa a pessoa roliça. Falam que é o carboidrato que deixa a pessoa roliça. Mas, pessoal, se a gente começar em excesso, a gente vai ficar inchado também. Porque é uma questão de osmolaridade. O carboidrato é um nutriente que atrai água. E quem que está falando que é para comer um monte dele? Já começa daí. Não é para se entupir de carboidrato. Nunca. Não é certo. Todo mundo vai engordar fazendo isso. Agora, aí o pessoal foi juntar os artigos, várias revisões, para o pessoal discutir assim. Então, peraí, gente. Uma dieta que tenha, vamos supor, 2.000 calorias, balanceadas entre carboidrato, proteína e lipídio. E a mesma dieta com 2.000 calorias, low carb, a galera já publicou isso aí, né, Vanessa? Dá na mesma. O que vale é
Se o cara gasta 2.800... Muito legal essa observação do professor, porque assim, ó, nós não estamos dizendo que não funciona. Pronto. Para, não é isso. Isso aí. Vai emagrecer, ok, parabéns. Hashtag só que não. Sabe por que não? Porque a questão é, existem outros meios menos radicais e que não levam a dieta restritiva, porque você vai ter minerais, vitaminas, aí proíbem de comer, excluem um grupo de macronutriente importante e entopem a pessoa de cápsula e comprimido. Então, de novo, Pronto. não é que não funciona. Funciona. Então, Vanessa, é que o verbo funcionar que a gente vai usar aqui é assim, ó. Qualquer corte de dieta, qualquer corte calórico, pessoal, óbvio que vai dar certo. É matemática, Vanessa, não é isso? Eu estou gastando 2.800 calorias, mas eu estou comendo 4.000. Não importa que eu coma 4.000 calorias só de proteína, gente. Não importa que eu zere meu carbo e coma 4.000 calorias, eu não vou emagrecer, eu vou engordar. E as revisões mostraram isso que a gente está discutindo. A gente está se baseando nos estudos, não estamos falando isso apenas por opinião minha e da Vanessa. Os resultados mostraram. Vanessa, é sério. O que eu vou falar, gente, cuidado com a forma de interpretar. Se uma pessoa quiser ficar um mês, eu vou usar a lanchonete Habib's para falar aqui. Quiser comer no Habib's. Não fala nomes. Isso, uma lanchonete X, que vende fast food. Pronto. Se ele quiser comer café da manhã, almoço e janta lá, em valor calórico reduzido, não estou dizendo que isso é saudável, eu nunca faria isso. Mas vai ter emagrecimento. Ponto. Emagrecimento é déficit calórico. E o que me deixa preocupado é que muitos profissionais ensinam as pessoas que ela não emagreceu porque ela comeu menos. Ela emagreceu porque ela cortou o carboidrato. Isso é perigoso. Porque depois a pessoa fica com esse medo e para de comer o carboidrato, e depois de um tempo vem uma síndrome de compulsão alimentar. Assim, então, existem sim vários estudos, eu orientei já, eu acho que uns 3 artigos, inclusive um a gente publicou a revisão, fizemos uma revisão sistemática sobre isso, e tem o estudo do Blesso, que é um dos clássicos, né, que eles fazem por 12 semanas, eu acho até um período interessante em adultos, e ele deu uma dieta pobre em carboidratos, e melhorou biomarcadores inflamatórios, alterou composição corporal. Então, só que assim, essas discussões, né, e vários estudos encontram redução de peso, redução de triacilgliceraldeído. Eu não vou mentir para vocês, tá? Há essa significância, inclusive alguns alegam em biomarcadores inflamatórios. Mas a grande discussão, quando a gente monta esse sistema de revisão, é que os estudos com meta-análise, revisão sistemática de outro nível, de outro impacto, né, feito por pesquisadores, eles mostram que, inclusive, você pode ter perda de massa magra nesse processo, mais acentuada. Emagrecer, gente, perde água, perde massa gorda, perde massa magra. Mas a ideia é preservar a massa magra e aumentar a oxidação proveniente, aí, a satisfação das calorias proveniente pela oxidação das gorduras. Então, alguns estudos clássicos vêm mostrando que, ok, perdeu peso, mas uma dieta moderna, que inclua compostos bioativos, seja equilibrada, mas tenha o controle calórico associado a exercícios, também vai gerar resultado. E pronto, então a ideia é assim, pessoal, qualquer redução calórica que vocês fizerem, vai perder peso. Por que não, pô? Lógico que vai. Claro. Agora, a questão é, preciso passar por isso? Isso é uma pergunta que a gente tem que se fazer e pensar no paciente que nós vamos atender. Isso é um ponto. E o que eu acho errado, e sempre vou achar errado, é o profissional garantir que a pessoa está emagrecendo porque o low carb é o melhor.
Não é. Não é. É, Não é melhor do que uma dieta balanceada. Não adianta, gente. Não e é. é isso, gente, é muito legal, assim, ó. Não é uma opinião minha e do Cláudio, tá? Isso aí tem Não. meta-análises atuais mostrando isso, posicionamento da ABESO, posicionamento da Associação Brasileira de Doenças Cardiovasculares, ou melhor Nenhuma ainda, delas vai dizer, gente. Nenhuma dessas associações que a Vanessa citou vai concluir assim, ó. Tem que, para emagrecer, a mais eficiente é a dieta low carb. Ninguém vai falar isso. Talvez, Vanessa. Tem um Eu estudo, penso assim, Cláudio, ó. que eu gosto muito, que ele usou vários bancos de dados bárbaros, que eu gosto, né? E ele fala que as dietas não mostram uma significativa diferença para reduzir colesterol e frações comparadas a outros controles e restrições, quando orientado por um nutricionista, tá? Então, isso é interessante. No máximo, alguma coisa de LDL, eles falam que é um pouco insignificante. E eles concluem grandes ensaios randomizados com 6 meses de duração e restrição de carboidrato. Parece que sim, tem uma melhor resposta no perfil de marcadores lipídicos, quando comparados à dieta aí com pouca gordura. Tá? Então, talvez, gente, em pacientes cardiovasculares, isso seja uma informação um pouco interessante. Mas a grande questão é a que custo e o restante desse equilíbrio. Então, o que eles concluem? Que as diretrizes alimentares consideram uma dieta restritiva. E antes de usar isso como estratégia alternativa, deve-se ver o verdadeiro risco cardiometabólico. Então, de novo, tem meta-análises aí mostrando que a longo prazo, agora ficar numa low carb 6 meses... O cara tem que ser guerreiro, hein? Tem outros estudos, inclusive, mostrando a dificuldade do paciente em aderir a essa dieta por tanto tempo. Tem na menopausa, tem revisão para tudo que é assunto que vocês podem imaginar. Mas o que eu não encontro muito respaldo, gente, o que eu não encontro muito respaldo é em garantir que para essas doenças que você falou, tem que ser uma dieta low carb abaixo das diretrizes para que tenha resultado. E eu enxergo da seguinte forma: o tecido adiposo, ele atrapalha o metabolismo de um indivíduo. Ele atrapalha quando ele está em excesso. A perda desse tecido adiposo já melhora muitos padrões metabólicos de qualquer pessoa. Perfeito. De qualquer pessoa. Então, assim, se o pessoal que está nos assistindo optar por dar uma dieta low carb nos seus pacientes, gente, a única coisa que eu peço é para que não vendam a ideia de que essa dieta é melhor que a outra. Mas tudo bem aplicar, se é uma ideia que o profissional nutricionista tem. E assim, cuidado, porque depois essa pessoa que vocês atenderam, por exemplo, e afirmaram para ela que a dieta low carb é a melhor porque o carboidrato é o veneno, essa pessoa vai espalhar isso para um monte de gente. Não, e de novo, né, Cláudio? Eu tenho que avaliar a avaliação, eu até falei disso no treinamento Atende Nutri. Essas semanas nós estamos falando já sobre o processo da consulta. E hoje é uma etapa importante avaliar o risco metabólico. Né? É um novo olhar claro para a consulta e a gente não fala só em exames, avaliação corporal, não. Hoje, avaliação metabólica. E, de novo, em pacientes com risco cardiometabólico, parece que as revisões sistemáticas e meta-análises têm apresentado aqui algum resultado significativo, mais significativo que reduzir gordura. Nem se usa mais. A American Heart Association já liberou bacon para cardiopata, sei lá, acho que 2016 ou 2017. Então, faz tempo. Agora, para perder peso, isso é uma boa alternativa a longo prazo? Não. Porque, inclusive, essa relação da mortalidade, né, foi discutida e existem lacunas nesses estudos, nessa relação. Né? Então, mesmo estudos, aí tem um dos estudos que esse eu não me lembro qual que foi 25 mil pessoas por 12 anos.
12 anos. E eles compararam, tá, vários estudos e fizeram associações. E aí que eles falam, que eles afirmam aí que a dieta com baixo carboidrato, ela tem melhor resultado, prestem bem atenção nesse desfecho, a curto prazo. Nessa condição, e na pressão arterial, no peso, nos parâmetros metabólicos cardiovasculares. A curto prazo, eles alegam que existe uma associação forte, né? Contudo, eles concluem que não dá para determinar a causalidade. Então, a dieta com restrição de carboidrato e mortalidade não tem associação direta com a mortalidade. Eu quero deixar isso bem claro, porque quando vocês lerem um artigo que afirma isso, é impossível. Tem gente que come errado a vida inteira e morre de velhice. Com certeza, Vanessa. Tem gente que come certinho, absurdamente, e tem um aneurisma, tem um infarto, é multicausal. Associar carboidrato com mortalidade é um grande erro dessa. Eu acho que é uma pena eles fazerem isso, porque em vez de estudar os parâmetros bioquímicos e abrir a cabeça para novas perguntas, eles fecham nessa afirmativa e acaba até prejudicando novas pesquisas. Tá? Então, assim... Aí é que tá. É isso, você falou tudo, Vanessa. Então, assim, dizer que uma dieta low carb diminui taxa de mortalidade, inconclusivo, certo, Vanessa? Inconclusivo. Quer dizer, eles concluíram, mas aí vem o pessoal mais sério e diz, não, mas peraí, desde quando comer tem associação forte? Desde quando que você come é a causa direta da mortalidade de um paciente obeso? Não é, Pronto. Não pode, né? Já é até o próprio tecido adiposo dele, que é uma das causas, né? Porque é um órgão extremamente inflamatório. Isso. E é óbvio, pessoal, se vocês forem atender uma pessoa inflamada, obeso mórbido, por exemplo, que fazia uma ingestão de 6.000 calorias diárias, qualquer estratégia que vocês montem, visando redução de caloria e mantendo a aderência para esse indivíduo, é claro que ele emagrece, e eu enxergo dessa forma. Por ele emagrecer, ele melhora parâmetros metabólicos. E a pergunta que não quero calar, existe outra forma, menos radical, que ele emagreça e obtenha esse resultado? Existe. E outra coisa, aí eu fico pensando, do que adianta o cara seguir 30 dias uma low carb, sendo que dentro dele ele é louco por comer doce? O cara fica contando na folhinha, dia 28, dia 27, dia 26. Caramba, só falta um dia. O cara vai lá, dá as caras no consultório, perfeito, recebe elogio do profissional. Normalmente esse pessoal termina esse retorno, larga o plano, vamos usar esse termo entre aspas, desanda novamente, reganha o peso e procura outro profissional. Tenta outro ciclo vicioso desse. Perfeito, perde peso. Mas é isso que acontece. Porque não foi tratado o comportamento alimentar. Né? Não foi tratado. Pronto. Então, isso e como que a gente trata comportamento alimentar? Também na bariátrica. É um exemplo proporcional. Os caras têm reganho de peso, por quê? Porque tem toda uma programação metabólica, psicológica, comportamental, ambiental, né? E eu fico pensando na minha cabeça, né? Fico pensando aqui sempre. Que benefício que o profissional que atendeu esse cara criou, criando esse círculo vicioso nele. E como que ele quer melhorar o comportamento alimentar do cidadão se ele nem respeitou o hábito alimentar e o gosto alimentar da pessoa? Perfeito. Pior, então, essa pessoa, na minha opinião, ficam famosos, fazem fila para tirar fotos, e aí tudo certo, gente. Vai ter sempre tipos de profissionais diferentes em qualquer profissão.
Mas eu quero acreditar que sempre que a gente trouxer pessoas ímpares, como o professor Cláudio, a gente vai conseguir ter melhor compreensão e aplicação desses resultados, né, Cláudio? Eu tenho certeza. Pessoal, a Vanessa nunca deixou que, quando eu era aluno dela, ela nunca sequer permitiu que eu desviasse para caminho errado, gente. E hoje, mas gente, e hoje quando eu termino uma aula com o pessoal da graduação que eu dou aula, eu sempre tento dizer para eles, eu vou fazer o possível para vocês não desviarem para o caminho errado. Perfeito, é isso aí, Cláudio. Porque a gente tem que ter muito cuidado com a forma com que a gente divulga o negócio. É isso aí. Tem nutricionista que para todo mundo que ele atende é dieta low carb, pessoal. Todo mundo, eu não estou mentindo, é verdade, gente. Verdade. Não existe protocolo disso. Não existe protocolo. Existe protocolo, mas não... Mas não é comprovado, não é científico. Então, isso. Inclusive aqui, ó, Eleonora, um beijo grande, querida, ela perguntou se gestantes com diabetes é indicado. Não, tá? Aí entra um fator genético bastante importante, eu entraria com a genômica nutricional, mais importante que isso, tá? E eu penso assim, pessoal, não precisa, para quase ninguém é obrigatório fazer isso. A Ju comentando, para emagrecer pode ser mais saudável, reduzir o carbo, mas não restringir. Depende, é relativo, depende da contemplação, do comportamento alimentar, e eu vou te responder isso com uma provocação, Ju. Você pode emagrecer uma pessoa aumentando o carbo, aumentando a caloria, inclusive, tá, gente? Cuidado com isso. Mas claro que pode. E outra coisa, pessoal, eu li um estudo uma vez que a partir da 23ª semana, com dieta restrita, 23ª semana de dieta restrita, a pessoa para de responder à perda de peso. Meio que o corpo se acostuma. As DRIs já aceitam isso a partir da 16ª semana. Por isso que tem uma Por aí vocês veem. específica para emagrecimento, usando a... Como chama, Cláudio? A fórmula da DRI. Né, para obesos e sobrepeso. Ela corrige metabolismo, na 16ª semana também tem uma correção, porque tu atinge o set point. Ok. Por isso que a nutrição, isso, cada caso é um caso. Então, assim, a pessoa não precisa passar 2 anos da vida dela só fazendo dieta restrita. Porque se a pessoa começa a fazer dieta super restrita, ela começa a prejudicar a produção hormonal. Aí ela vai começar a ter compulsão alimentar, isso já foi provado. Então, tudo é uma coisa que a gente tem que ter cuidado. Só que muitos profissionais ainda plantam na cabeça de todo mundo que eles atendem que o certo é não comer carboidrato, gente. Então, assim, coisas que a gente ouve. Aqui, ó, Cláudio, que ele já fez low carb e preservou massa magra, porque você treinava, tudo bem. Continuou treinando. De novo, não é que não tem efeito. Tem. Mas tem efeitos colaterais também. E aí vai depender dessa individualização do atendimento. E é isso aí, gente. Olha, é um assunto que dá para ficar dias, noites conversando. Se vocês quiserem, e assim, gente, interesse, a gente pode até remarcar e falar bioquimicamente sobre esses dados, tá? Mas agora, uma coisa que eu e a Vanessa... por aí, né? Eu quero só concluir uma coisa assim, Vanessa. A gente que é Nutri, eu, a Vanessa e quem mais está nos assistindo, a gente não pode ficar divulgando uma ideia de que banana não pode e só pode abacate. A gente tem que ter cuidado com isso. Não existe alimento milagroso, não existe alimento bonzão e alimento ruim. Então, quer dizer, às vezes vocês privam uma pessoa de comer banana que ela ama e só deixa ela comer coco. E se ela não gosta? Então, assim, e aí essa pessoa guarda... Aí, Vanessa, essa pessoa guarda a ideia assim, ó. Puxa, banana é um veneno. E divulga para todo mundo. E o negócio espalha. E daqui a pouco a gente está criando um monte de terrorismo e também estamos criando pessoas que vão ter compulsão alimentar depois. Não educando, né? Eu não creio, Cláudio, sabe quem está na live? Eu me emocionei até agora. Maria Caroline Neto.
Lembra da Carol? Nossa! Professor? Carol! Ô, Carol, você tá bem? Meu amor, como vai? Um beijo carinhoso, gigante para você. Viu? Carol! Nossa, que delícia, gente. Que delícia. Pessoal, Saudades de você. É isso que eu e a Vanessa, a gente queria conversar com vocês hoje. De uma forma simples, a gente quer deixar claro, ela não é, essa dieta low carb, não é que é proibido prescrever. Né, Vanessa? Não é isso. Se o profissional tiver critério, e naquele momento que você falou, Vanessa, estrategicamente, o problema é a forma como vocês vão vender isso aí para as pessoas. E pensar que, a que custo? Se eu tenho soluções melhores, a nossa responsabilidade como profissionais de saúde, como seres humanos que tratam outros seres humanos, o nosso olhar não deve ser pelo menor dano, eu acredito que, inclusive, isso está no nosso código de ética. Então, fica aí a deixa para a gente parar e repensar, né, gente? Desconfiem, pessoal, de seitas. E desconfiem, pessoal. É verdade, Vanessa, isso aí tá demais aqui. Aqui, aí, aonde for. Tá. Virou meio que assim... É low carb e pronto, não se pode nem conversar com aquela pessoa para querer dizer que não é bem assim. A gente ouve xingo. Para que a nutrição precisa virar isso, gente? Vamos ter critério, né? Vamos ter bom senso. Porque muitos dessas seitas não tratam com bom senso. É isso aí, gente. Nada como ter alguém como professor conosco, né? Agora vamos ter que liberá-lo, porque ele, como é muito comprometido e solicitado, já vai para outra live. Mas eu não te perdoo. Eu tô de blusa de lã, casaco, e vocês viram que eu estou virando para pôr a mão aqui no aquecedor, porque eu tô gelada. E eu tô com a janela aberta, Vanessa. Janela aberta, ó. Por favor. Eu só não xingo você, como diz aí na região, porque eu amo sua mãe. Eu penso nela, aliás, viu? Carol, eu vou mandar. A todos vocês do treinamento Atende Nutri, um grande beijo. Aos demais, obrigado pela oportunidade. Claudio, muito Pessoal, obrigado. tchau, tchau. Vanessa. Beijo, querido. Tchau, tchau. Tchau, tchau.